Cidades fantasmas? Cidades fantasmas não são realmente assombradas, ou cidades que habitam fantasmas. Embora eles possam se parecer com ele porque ninguém vive lá, e sim alguns lugares e cidades abandonados, são considerados assombrados. Mas alguém pode provar isso? Porque todo lugar vazio é considerado assombrado. As famosas cidades fantasmas podem lhe dar alguma experiência arrepiante e assustadora que é certa. Cidades fantasmas existem na vida real e podem ser encontradas em todo o mundo. Qualquer cidade ou vila abandonada pode ser considerada uma cidade fantasma. Eles geralmente também têm restos visíveis, como edifícios vazios, fábricas, palácios e casas. O termo às vezes pode se referir a cidades e bairros que ainda estão povoados, mas têm significativamente menos população do que nos últimos anos. Nesse vídeo você vai ver as 11 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aqui nesse vídeo seu gostei, se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do canal, certo? Agora pegue sua pipoca e o guaraná, pois vamos começar. Cidade fantasma de Terlingua. Terlingua é um distrito mineiro localizado no estado norte-americano de Texas, no condado de Brewster. Está localizada perto do Rio Grande das aldeias de Lajitas e está de Butte, Texas, bem como do estado mexicano de Chihuahua. Situado entre o Parque Nacional Big Bend e o Parque Estadual Big Bend Rente, em um canto empoeirado do oeste do Texas. Em meados da década de 1880, o mercúrio, também conhecido como Quicksilver, foi descoberto na área, e minas foram rapidamente construídas, criando uma cidade de 2.000 pessoas. O mercado de mineração de mercúrio diminuiu constantemente ao longo da década de 1930. A Xus Mining Company, que empregou praticamente toda a Terlingua direta ou indiretamente, pediu falência em 1942. Embora a grande maioria das pessoas tenha saído de Terlingua quando a mina fechou, ela continuou a apoiar uma população de cerca de 350 pessoas até o final da década de 1940. Depois, recusou-se a tal ponto que era uma verdadeira cidade fantasma. Hoje, a área apoia uma população de mais de 250 pessoas e continua sendo um destino turístico popular. Hoje você pode visitar a cidade fantasma e jantar no Starlight Theater and Salon. Parte local do evento e parte restaurante, o histórico Starlight Theater and Salon é uma das características centrais da moderna cidade fantasma de Terlingua. Há também um autêntico cemitério Butte Hill com pessoas mortas reais, tanto a longo prazo quanto recentemente falecido. 2. Cidade fantasma de Gansuto. Gansuto é uma cidade localizada no distrito de Gunibsky, no Daguestão, Rússia. Gansuto fica no Monte Gansutumeira a uma altitude de 1.400 metros acima do nível do mar. É apelidado de o Machu Picchu do Daguestão. Este assentamento mais antigo do país foi completamente abandonado. A idade exata da vila é desconhecida. Mas é considerado um dos assentamentos mais antigos do Daguestão, com idade entre 2.000 e 5.000 anos. Havia 300 casas antes, mas agora elas estão reduzidas para apenas 70. Agora é uma das cidades fantasmas mais visitadas. 3. Cidade fantasma de Rhyolite. Rhyolite é uma cidade localizada no estado americano de Nevada, no condado de Nye. Fica nas colinas Bullfrog, cerca de 190 quilômetros a noroeste de Las Vegas, perto da fronteira leste do Parque Nacional do Vale da Morte. A cidade começou no início de 1905 como um dos vários campos de mineração. Durante uma corrida do ouro, milhares de buscadores de ouro, desenvolvedores, mineiros se reuniram na cidade mineira. Rhyolite é uma das cidades fantasmas mais visitadas, fotografadas e famosas da era da corrida do ouro da América. Rhyolite tinha tudo. Eles tinham 2 piscinas, times de beisebol, a ópera, 50 bares, 35 mesas de jogo, 19 casas de hospedagem, 16 restaurantes, barbeiros, bordéis, e eles até tinham um jornal semanal, o Rhyolite Herald.
Eles introduziram uma revista mensal, polícia e bombeiros, um hospital, escola, estação de trem e depósito ferroviário, 3 bancos, uma bolsa de valores e 2 igrejas. Desde o início dos garimpeiros em 1905, a cidade tinha crescido para cerca de 7.500 a 10.000 pessoas em 1908. Riolite declinou quase tão rapidamente quanto subiu. À medida que 1908 progredia, não havia mais mercado, nem produto, nem investimento. Esse foi o começo do fim para Riolite, e em 1919, tudo se foi. No final de 1910, a mina estava operando com prejuízo, e fechou em 1911. Muitos mineiros desempregados tinham se mudado para outro lugar, e a população de Riolite caiu bem abaixo de 1.000. Em 1920, estava perto de zero. 3. Ilha Ashima, Japão. Hoje, a Ilha Ashima é um labirinto vago de concreto em ruínas, paredes do mar e edifícios desertos, mas já esteve entre os lugares mais densamente povoados do planeta. A pequena ilha ao largo da costa de Nagasaki foi estabelecida pela primeira vez em 1887 como uma colônia de mineração. Mais tarde foi comprada pela Mitsubishi, que construiu alguns dos primeiros edifícios de concreto multicépio do mundo para abrigar sua população em explosão. Ashima permaneceu uma colmeia de atividades durante as décadas seguintes, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses forçaram milhares de trabalhadores coreanos e prisioneiros de guerra chineses a trabalhar em suas minas. Na década de 1950, a rocha de 16 acres estava embalada até as brânquias com mais de 5.200 moradores. A maioria dos trabalhadores achou as condições apertadas inabitáveis, e a cidade foi prontamente abandonada depois que a mina fechou em 1974. 40 anos de negligência deixaram Ashima uma ruína dilapidada de escadas colapsadas e apartamentos condenados. Muitos de seus arranha-céus ainda estão cheios de televisores antigos e outras relíquias de meados do século XX, e suas piscinas, barbearias e salas de aula da escola agora estão em ruínas. A ilha foi oficialmente aberta aos turistas em 2009. E desde então serviu de inspiração para o esconderijo do vilão no filme Skyfall, de James Bond, de 2012. 5. Oradour-sur-Glane, França. Na tarde de 10 de junho de 1944, a vila de Oradour-sur-Glane foi palco de um dos piores massacres de civis franceses durante a Segunda Guerra Mundial. No que se acredita ter sido um ato de vingança pelo suposto apoio da cidade à resistência francesa. Um destacamento nazista da SS Waffen reuniu e assassinou 642 de seus moradores, e queimou a maioria de suas casas até o chão. Os homens foram levados para celeiros e metralhadoras, e as mulheres e crianças foram trancadas em uma igreja e mortas com explosivos e granadas incendiárias. Apenas um punhado de pessoas conseguiu sobreviver, se acotoando e depois fugindo para a floresta. Um novo Oradour-sur-Glane foi construído nas proximidades após o fim da guerra. Mas o presidente francês Charles de Gaulle ordenou que as ruínas queimadas da cidade antiga fossem deixadas intocadas como um monumento às vítimas. As fachadas de dezenas de edifícios de tijolos e vitrines carbonizadas ainda permanecem, assim como cemitérios de carros e bicicletas enferrujados, máquinas de costura espalhadas e trilhos de bonde não uso. O local também abriga um museu, que abriga uma coleção de relíquias e lembranças recuperadas dos escombros. 6. Craco, Itália. Craco foi construído antes de 1060. Ao longo de seus milhares de anos de história, Craco testemunhou muitos conflitos entre monarcas, o exército e várias facções políticas. Em 1963, os últimos 1.800 moradores foram forçados a deixar Craco para sua própria segurança e foram transferidos para Craco-Peschiera, uma nova cidade no Vale Abaixo. Desde então, Craco foi abandonado, mas esta ainda é uma das famosas atrações turísticas da Itália, e foi adicionada à lista de observação da Fundação do Patrimônio Mundial em 2010. 7. Ashgabat, Turquemenistão. Famoso por seus edifícios de mármore. O Turquemenistão é um país da antiga União Soviética. O presidente, Saparmurat Niyazov, planejou criar uma era de ouro do Turquemenistão, em 1991 com a construção de Ashgabat.
Ele ergueu prédios recordes com o objetivo de transformar Ashgabat na cidade com mais edifícios de mármore do mundo. Na verdade, esta cidade de 4,5 milhões de metros quadrados tem 543 edifícios feitos desse material luxuoso. Ashgabat também tem a maior roda gigante do mundo. Agora este lugar se tornou uma cidade fantasma por causa da cultura isolada do país. O Turquemenistão também é um dos países menos visitados do mundo. 8. Orduz Kangxi, China. A maior cidade fantasma do mundo. Localizado na Mongólia Interior. Orduz Kangxi foi projetado para se tornar uma cidade moderna, com arquitetura moderna, grandes estádios e belos espaços públicos. A cidade conseguiu tudo isso em menos de 10 anos, mas não conseguiu atrair pessoas para se estabelecerem. Orduz Kangxi foi construído para 300 mil moradores, mas apenas 70 mil se mudaram para a cidade. Finalmente, essas pessoas também começaram a sair. A cidade parou de construir e faliu. Hoje, Orduz Kangxi tornou-se uma cidade fantasma, com a maioria dos edifícios completamente vazios. 9. Fordlândia. Brasil. Em 1927, Henry Ford começou a trabalhar na Fordlândia, uma enorme plantação de borracha nas selvas ao longo do rio Tapajós, no Brasil. O magnata automotivo precisava da cidade como uma fonte constante de borracha para seus pneus de carro e mangueiras, mas ele também viu o empreendimento como uma chance de trazer valores americanos de cidade pequena para a Amazônia. Tendo já deixado sua marca em cidades como Deer Arbor, Michigan, ele projetou uma cidade da empresa completa com piscinas, um campo de golfe, bangalos no estilo suburbano e sessões semanais de dança quadrada. Infelizmente para Ford, sua experiência estava condenada quase desde o início. As seringueiras da Fordlândia foram vítimas de fungos de folhas, e seus funcionários se irritaram com as rígidas regulamentações da cidade, que incluíam a proibição do álcool. Os confrontos entre trabalhadores brasileiros e gestores americanos logo se tornaram comuns. Durante um motim sobre as regras do refeitório, os funcionários da Fordlândia destruíram a maior parte de seu refeitório com facões e empurraram os caminhões da cidade para o rio. Henry Ford eventualmente afundou $20 milhões no paraíso dos trabalhadores, mas a cidade não conseguiu produzir nenhum látex para seus automóveis. Sem nunca ter visitado a cidade, ele finalmente a vendeu ao governo brasileiro em 1945 por centavos de dólar. O deserto recuperou grandes porções do campus da Fordlândia nos anos seguintes. Mas muitos de seus edifícios ainda estão de pé. E a cidade tornou-se um pequeno destino turístico para mochileiros e curiosos. 10. Cidade fantasma de Tvarshali. Tvarshali é uma cidade fantasma da Abcásia. Está situado no rio Galidska-Chaldska, e uma ferrovia a conecta com o Xanxiri. A Karmara, uma área dentro da cidade, é uma cidade com apartamentos e fábricas abandonados. Tvarshali ficou famosa por sua indústria de mineração de carvão durante a década de 1930. Devido à guerra na Abcásia, as indústrias da cidade pararam e a população caiu para meros 35 habitantes. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial, a região recebeu status de cidade, e mais de 40 mil foram empregados em suas indústrias. A população da cidade era de 21.744 em 1989. Com três principais grupos étnicos foram abcais, 42,3%, russos, 24,5%, e georgianos, 23,4%. 6. Como resultado da guerra na Abcásia. As indústrias da cidade pararam e sua população diminuiu muito, e estava entre 7 mil e 8 mil em 2004, e agora apenas 35. 11. Cidade fantasma de Franklin. Franklin era uma cidade mineira localizada no condado de King, Washington. A comunidade foi criada na década de 1880. Em 24 de agosto de 1894, um desastre de mina em King County ocorreu na mina da Oregon Improvement Company em Franklin. O incêndio fez com que 37 mineiros sufocassem na mina. Um júri mais tarde descobriu que o fogo tinha sido intencionalmente ateado, mas o responsável também morreu no desastre. A cidade tinha muitas casas, um hotel, uma escola, 2 bares, a mina, e prédios que a acompanhavam.
Mas todos eles se foram agora, com a floresta superando tudo. Ainda assim, há algumas relíquias para ver. Chegamos a mais um final de um vídeo. Com as 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Se você ainda não sabia disso, deixe o seu comentário aqui, pois quero saber, ok? Deixa também seu like, e se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber as novas notificações do canal. Bom, eu estou indo nessa. Fui.